Estratégia. Estamos aqui com mais uma aula de matemática e o tema de hoje vai ser distância entre dois pontos calculados no plano cartesiano. Nossa expectativa de aprendizagem é que você possa resolver problemas envolvendo a distância entre dois pontos no dito plano cartesiano. Okay? Então, o que vem a ser o plano cartesiano é o que vamos ver agora nesta tela. O plano cartesiano é o famoso gráfico que vocês tanto ouvem falar na TV, nos jornais, nas revistas, né? Então, o plano cartesiano ele é formado por dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal, que também é representado pelo X, né? É também chamado de eixo das abscissas. O eixo vertical, representado pelo Y, é chamado eixo das ordenadas. Okay? No centro do plano cartesiano, temos a origem, que é formada pelo par ordenado 0 e 0. Tá? E esse plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é esse do lado direito superior. O segundo quadrante é o do lado esquerdo superior. O terceiro quadrante é do lado esquerdo inferior. E o quarto quadrante do lado direito inferior. Ok? O plano cartesiano ele é usado para representar pontos. Tá? Então, existe uma divisão nesse plano, né, formada pela reta real, né, que compõe aqui o eixo X e que compõe o eixo Y. Então, um ponto ele é representado no plano tomando-se as suas coordenadas. Okay? Então, como um exemplo aqui, a gente tem o ponto P, certo? Cujas coordenadas são 3 e 4. A representação desse ponto no plano cartesiano é feita da seguinte forma. O 3, ele é a abscissa do ponto P. E o 4 é a ordenada do ponto P. A abscissa é marcada, digamos assim, no eixo X. E a ordenada é marcada no eixo Y. Tá? Então você vem aqui, ó, conta 3 quadradinhos e tem aqui a coordenada do X. Vem no eixo vertical, conta aqui 4 quadradinhos e tem a representação da coordenada do ponto Y. Tá? A linha que cruza essas duas coordenadas forma o ponto P. Tá? Em geral, todo ponto ele é representado da seguinte forma: o par ordenado X e Y. Certo? Os sinais no plano cartesiano. Como funciona a questão dos sinais nesse plano? Né? Você tem aqui no primeiro quadrante que à direita da origem do X é tudo positivo e acima da origem do eixo Y é tudo positivo. No segundo quadrante, à esquerda da origem no eixo X é tudo negativo e acima da origem no eixo Y é tudo positivo, certo? No terceiro quadrante, a esquerda de X é tudo negativo e abaixo do zero no eixo Y também é tudo negativo. No caso aqui no quarto quadrante, você tem do lado direito
da origem no eixo x tudo positivo e abaixo da origem no eixo y tudo negativo, certo? Lembrando que na origem a gente tem o par ordenado 0 e 0, ok? Bissetrizes dos quadrantes. No plano cartesiano, a gente tem duas bissetrizes, né? A primeira bissetriz, onde todos os valores de x é igual a y, a abscissa é igual a ordenada, e a segunda bissetriz, onde todos os valores de x é igual ao y negativo, ou seja, a abscissa é igual a menos a ordenada, certo? Então a segunda bissetriz é que passa no segundo e quarto quadrante, a primeira bissetriz passa no primeiro e terceiro quadrante. Distância entre dois pontos no plano. Dados dos dois pontos quaisquer A e B de coordenadas xa, ya e xb e yb, né? Justamente a coordenada x do ponto A e a coordenada y do ponto A, a coordenada x do ponto B e a coordenada y do ponto B. A distância entre esses pontos A e B pode ser obtida pela aplicação do Teorema de Pitágoras. Então vamos representar aqui esses dois pontos, o ponto A e B, certo? Suas respectivas coordenadas, xa, ya, xb e yb, tá? E unindo esses pontos, a gente vai formar um triângulo, tá? E a partir desse triângulo a gente pode determinar a medida da hipotenusa, tá? Que é AB, e aplicando o teorema de Pitágoras, AB ao quadrado mais BC ao quadrado mais AC ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, né? BC é o segmento xb menos xa, tá? Representado aqui, elevado ao quadrado, e AC é o segmento yb menos ya elevado ao quadrado. Então, fazendo aqui essas operações, a gente vai obter que a distância do ponto A até o ponto B é obtida através dessa pequena fórmula, que é a raiz quadrada das abscissas dos pontos elevado ao quadrado mais o quadrado da diferença das ordenadas elevado ao quadrado, ok? Nada melhor do que um exemplo para a gente entender como calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Então aqui a gente tem os dois pontos, o ponto A e o ponto B. Logicamente aqui vai ser a coordenada xa, aqui vai ser a coordenada ya, aqui vai ser a coordenada xb e aqui vai ser a coordenada yb, certo? A distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado, ok? Então é só substituir agora. A distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de xb é 5, fica 5 menos xa, que é 2, elevado ao quadrado, mais yb, que é 9, menos ya, que é 3, elevado ao quadrado.
Então, fazendo essas operações, a distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 5 menos 2 é 3, então fica 3 elevado ao quadrado, mais 9 menos 3 é 6, então fica 6 elevado ao quadrado. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, mais 6 ao quadrado, que é 36. Ok? Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 36. Tu vai ter aqui 45, certo? Então, a distância do ponto A até o ponto B seria a raiz quadrada de 45, certo? Se você quiser fatorar isso aqui, você pode ir lá e fatorar, né? Poderia ser escrito da seguinte forma: raiz quadrada de 45 fatorado, você divide por 3, dá 15, divide por 3, dá 5, divide por 5, dá 1, ou seja, seria 3 ao quadrado vezes 5. Aí a gente poderia dizer que a distância do ponto A até o ponto B seria, esse 3 aqui ele vai lá para fora, né? Então fica 3 raiz de 5, propriedade de radical, né? Isso aqui. Então seria isso aqui, ok? Determine o perímetro do triângulo formado pelos pontos A 2 e 3, B 5 e 3 e C 2 e 7. O que é que você tem que fazer aqui? Determinar a distância entre o ponto A e o ponto B, né? Então vamos botar aqui distância de A até B, certo? Tem que calcular a distância de A até C e tem que calcular a distância entre B e C. E no caso, essas três distâncias, você teria na realidade o perímetro, né? A soma dessas três distâncias. Então, no caso, o seu triângulo seria mais ou menos escrito da seguinte forma, né? Então, você teria o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, essas três distâncias aqui, né, somadas, vai dar o perímetro do triângulo. Então, o que é que você vai ter que fazer? Calcular, aplicar a fórmula, né? Vai ser a raiz quadrada de a distância de A até B vai ser xb menos xa ao quadrado, então seria 5 menos 2 ao quadrado, mais yb, que é 3, menos ya, que é 3, ao quadrado. Então, isso aqui iria resultar na raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 5 menos 2, né? Mais 3 menos 3, que é 0, que é 0 ao quadrado. Então, a distância do ponto A até o ponto B seria, na realidade, a raiz quadrada de 9, né? 3 ao quadrado é 9, 0 você pode dizer que eliminou. E raiz quadrada de 9 é 3, certo? Então você tem que fazer isso para cada par de pontos, né? Calcular d de AB e d de AC, e fica aí como atividade para vocês calcularem essas distâncias, e a gente vai corrigir na aula ao vivo, né? Que a gente vai ter, e vamos fazer essas aplicações.
ok? A presença de vocês vai ser da seguinte forma: quero que vocês comentem o vídeo lá embaixo, colocando o nome e a turma respectiva, né? No caso, se você for da EJA 3A, você bota lá o seu nome e a turma EJA 3A. E assim sucessivamente. Ok, gente? Obrigado e até a próxima. Olá, passando para lembrar vocês de comentar lá embaixo com o seu nome e a sua turma. Aproveita para dar uma curtida no vídeo, tá ok? Até a próxima.